6 meses investindo em fundos imobiliários. Será que está valendo a pena? Quanto será que estou recebendo todos os meses de dividendos? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindos de volta aí ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito no canal, tá? Já considera aí deixar o seu like. Se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários. Eu já comecei a investir nos fundos imobiliários faz 6 meses e hoje eu quero passar para vocês como está o meu rendimento. Será que está valendo a pena investir em fundos imobiliários? Será que é mais vantagem investir em fundos imobiliários ou em CDB, LCI, LCA? Eu quero mostrar para vocês hoje, na prática, aqui nesses 6 meses que eu estou investindo, que eu fui aprendendo sobre fundos imobiliários, como está a minha carteira de fundos imobiliários, quantos eu estou recebendo todos os meses. Então vamos lá. Mas antes de falar sobre isso, de mostrar como está o rendimento da minha carteira de fundos imobiliários, se está valendo a pena ou não, deixa eu só fazer uma breve, vamos dizer assim, uma breve instrução, mais ou menos o que seria um fundo imobiliário, né? Porque um fundo imobiliário nada mais é do que você ser dono de pequenas partes de alguns imóveis. Por exemplo, digamos que você quisesse comprar um imóvel para alugar e esse imóvel custasse 200 mil e você não tivesse condições de comprar aquele imóvel. Então você poderia se juntar com mais 10 amigos, vamos dizer assim, e cada um daria 20 mil reais e vocês comprariam aquele imóvel e depois vocês alugariam aquele imóvel e depois vocês dividiriam o valor do aluguel. Então se tinha 10 pessoas, no valor daquele aluguel, 100% do valor do aluguel ia ser dividido em 10 pessoas. Então cada um ficaria com 10%. O fundo imobiliário é basicamente isso, é você comprar uma pequena cota de um imóvel, pode ser um imóvel físico, ou você pode comprar também de uma cota de dívidas imobiliárias, né, que é no caso de você comprar uma cota de um fundo imobiliário de papel, né, que você está comprando uma dívida, né, ou se você compra uma cota de um fundo imobiliário de tijolo, né, que aí você está comprando imóveis físicos mesmo. Por exemplo, você compra uma cota de um fundo imobiliário de um galpão logístico, então você tem um percentual todos os meses do lucro que gera aquele galpão logístico. Então 95% de todo aquele lucro que é gerado com aluguel é dividido entre todos os cotistas. Então se você comprou lá uma cota, você vai receber um percentual. Se você tem 2, 3, 4, cada vez mais, o seu percentual vai aumentando. Então relacionando ele, como eu disse, o fundo imobiliário, que é uma renda variável, e a renda fixa, que é um CDB, um LCI, os dois são importantes e não dá para comparar. Eu acho que não dá para a gente ter só um. A gente ter só fundos imobiliários ou a gente ter só renda fixa. Renda fixa talvez a gente só tenha ela no princípio, assim que a gente começa a investir, a gente não tem muito conhecimento, então a gente vai para aquele investimento que é mais seguro, mais fácil de aprender, né, de investir, que não tem risco de você investir o valor e de repente você vê aquele valor diminuindo por causa da variação, né, que não ocorre no rendimento de renda fixa, né, no caso de CDBs, LCI. Então, no caso de fundos imobiliários, seria basicamente isso. Você compra uma pequena cota, um percentual daquele imóvel ou de uma dívida, né? E você começa a investir e todos os meses ele vai pagar para você um percentualzinho. Então, eu quero mostrar para vocês se está valendo a pena, se vale a pena ou não investir em fundos imobiliários. Então, eu vou abrir para vocês aqui um aplicativo aqui que eu tenho, que eu gerencio meus investimentos, que é o Kinvo. Eu vou abrir ele aqui para vocês e vou mostrar como está as minhas cotas de fundo imobiliário. Depois de 6 meses investindo, quanto será que eu estou ganhando lá todos os meses? Quanto será que está pingando na minha conta todos os meses? Quanto eu comecei a receber, né? E quanto eu estou recebendo agora? É isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Aí daí vocês tiram suas próprias conclusões, né? Se vale a pena investir em fundos imobiliários ou não. Qual a parte boa do fundo imobiliário? No fundo imobiliário você vai receber todos os meses os dividendos, que é um percentual que vai ser pago dependendo do fundo imobiliário. Cada um tem um percentual, um paga 9% ao ano, um paga 10%, um paga 7%, um paga 6,5%, o outro paga 8%, outro paga 11%, outro 12%. Vai ter muita variação entre os fundos imobiliários, né? Cada um vai pagar um percentual diferente, cada um vai ter um risco diferente. Então você deve fazer essa análise, né? Depois que eu mostrar esse vídeo para vocês,
ver quanto eu comecei a ganhar e quanto eu estou ganhando agora e ver se vale a pena investir nesse investimento, né, de fundo imobiliário. E como eu disse, você vai ganhar dividendo e além de você receber todos os meses aquele dividendo, que é esse percentual que eu comentei, que é variável o valor, você também vai receber pela valorização, ou seja, você compra uma cota de um fundo imobiliário, digamos que você comprou por R$100. Pode ser que daqui a 2 dias, 3 dias, ou um mês, ou 2 meses, aquela cota que você comprou por R$100, ela possa ter se valorizado e ela está valendo lá R$120, ou 130, ou 140, ou pode acontecer também dela desvalorizar um pouco. Mas o que acontece? Você consegue ganhar, além do dividendo todos os meses, você consegue ganhar também com a valorização da cota. Tem alguns investimentos, né, algumas cotas que você compra e acontece muito isso. Você compra num percentual, por exemplo, R$100 a cota e de repente ela está valendo lá R$120. Então, além do dividendo que você ganha todos os meses, você pode ganhar também com a valorização. E essas cotas sempre vão estar corrigidas pela inflação. Então, é um bom investimento na minha visão, embora tenha um risco, mas óbvio que depois que a gente começa a aprender sobre os tipos de investimento, como ele funciona, a gente consegue mitigar um pouco desse risco. Então vamos lá, deixa eu abrir para vocês aqui, ó, abrir minha carteira aqui no Kinvo, e eu vou mostrar para vocês aqui a parte dos ativos, e eu vou abrir na parte dos análises aqui. Então se vocês olharem aqui, ó, na distribuição da minha carteira, primeiramente, vocês vão ver aqui que eu tenho, ó, fundos imobiliários, eu tenho renda pré-fixada, eu tenho renda pós-fixada, eu tenho um tesouro direto também. E eu tenho um percentual em cada coisa. Por exemplo, fundo imobiliário. 33% da minha carteira está alocada lá, em fundos imobiliários. Aí eu tenho aqui, ó, mais 30% aproximadamente em renda fixa pré-fixada e mais 10% na pós-fixada, que daria só em renda fixa 40%. E tem aqui também, ó, tesouro direto. Que tesouro direto é renda fixa, mas não é tão fixa assim, né? No tesouro direto, só para vocês entenderem, quando a gente investe no tesouro direto, no caso do IPCA+, ou no pré-fixado, é um investimento de renda fixa, correto. Mas se a gente mantiver aquele título até o vencimento, se a gente tiver a intenção de resgatar antes do vencimento, não dá para considerar ele como uma renda fixa, porque existe a marcação a mercado. Pode ser que no momento que eu queira vender aquele título, o valor que eu paguei, ele pode estar abaixo, então eu vou ter prejuízo. Ou pode ser que o valor que eu paguei, no momento que eu quiser vender, aquele valor pode estar bem acima, então eu vou ter um ganho de marcação a mercado. Então eu posso ter um ganho ou uma perca. Então, a partir do momento que eu invisto no Tesouro Direto, pensando em resgate antecipado, eu tenho que imaginar que aquele investimento não é renda fixa. Mas se eu invisto lá e tenho a pretensão de resgatar só no vencimento, aí eu posso considerá-lo como renda fixa. Então a minha carteira aqui está dividida. Eu quero mostrar uma coisa importante para vocês agora, na parte dos dividendos, né? Quanto eu estou recebendo de fundos imobiliários? Então se eu vim aqui em proventos e abrir para vocês aqui, ó, e mostrar para vocês o primeiro mês. Eu comecei a investir em maio em fundos imobiliários. Eu comecei pouquinho, né? Investi pouco valor, não tinha... Fui aprendendo, e o meu primeiro dividendo do mês de maio foi R$ 12,83. Eu tinha lá cotas do JSRE, do MXRF11, que eu ainda tenho, do HSLG e do VISC11. E eu recebi alguns reais de cada um desses, né? E somando tudo deu R$ 12,83 no primeiro mês. No mês de junho eu já comprei mais cotas, eu fui comprando, investindo mais. No mês de junho eu já recebi R$ 26,50. Então você vai vendo que a cada mês a gente vai recebendo aquele valor na nossa conta. A gente não precisa fazer nada por ele, trabalhar por ele. A gente faz o nosso investimento e todo mês vai pingar aquele valor de dividendo na nossa conta, fora a valorização que às vezes vai acontecendo também naquelas cotas que vocês compram. Então aqui eu já tinha os mesmos investimentos, né, as mesmas cotas de fundo imobiliário, com exceção do MOL 11, que eu comprei depois também o MOL 11, eu recebi um pequeno valor dele também. Então vocês já vê que eu recebi R$ 26,50 no mês de maio. No mês de junho, né? Agora no mês de julho, eu já recebi R$ 42,30 de dividendo. Então você vai vendo que aquele valor vai aumentando. À medida que você vai cada vez mais comprando mais fundo imobiliário, todos os meses, comprando mais um pouco, vai chegando um momento que aquele rendimento vai aumentando, aquele dividendo vai aumentando na sua conta. Então eu comprei mais algumas cotas e assim foi indo. No mês de agosto eu recebi também o mesmo valor.
R$ 42,30, e eu estava aqui com 5 fundos imobiliários, o JSRE, o MXRF11, o HSLG, o VISC11 e o MOL11. Eu estava com 2 de shopping, que é o VISC e o MOL, o de galpões logística, que é o HSLG, esse de papel, que é o MXRF11, e um de lajes corporativa, que é o JSRE. Quando foi no mês de setembro, eu recebi mais dividendo outra vez. Aí eu já recebi R$ 51,10. Vocês vão vendo que a cada vez mais você vai comprando mais um pouquinho, o seu dividendo vai aumentando. Então eu recebi já R$ 51,00. Nesse mês agora de outubro, eu recebi R$ 69,54. Eu comprei mais algum fundo diferente aqui, que é o CPTS11, e eu comprei também o HGLG. Também me rendeu algum valor, né, de dividendo. Eu recebi R$ 7,70 do HGLG e R$ 3,00 do CPTS11, que o CPTS11 teve uma quedazinha no seu dividendo, mas mesmo assim, né, ele estava num valor barato, então eu comprei. Então, para vocês verem, em outubro agora eu recebi esse valor. Então eu já estou recebendo aproximadamente aí 240, quase R$ 250 só de dividendos. E no próximo mês agora de novembro, pelos cálculos que eu já fiz, pelo que eu já comprei também, eu vou receber aproximadamente aí R$ 85,00. Então vocês vão vendo que aos poucos esse dividendo vai aumentando. A gente vai aproveitando o momento que acontece muitas coisas, o mercado é muito oscilante, né? Está acontecendo ainda guerra, né? No Israel, teve as guerras na Ucrânia, problemas nos Estados Unidos também com inflação e tudo mais. Aqui também no Brasil não está muito diferente, né? Os gastos do governo estão muito elevados, então as taxas, né, começam a subir do Tesouro Direto. Isso faz com que também a Bolsa, né, e o investimento em fundos imobiliários, ele comece o valor da cota a cair. Então quando as cotas começam a cair, e eu vejo que o investimento, que o fundo imobiliário é um bom fundo, a gente tem que aproveitar o momento para comprar aquelas cotas, para além de ganhar os dividendos, ganhar na valorização das cotas, porque isso vai acontecer mais na frente. Então eu quis mostrar esse vídeo a vocês, só para vocês entenderem que para mim vale a pena, muito a pena investir em fundos imobiliários. Eu comecei com pouco em maio, faz 6 meses, eu já estou recebendo 69, como eu comentei com vocês, no próximo mês de novembro vai completar 7 meses, já vou receber aproximadamente R$ 85,00. Então eu percebo que se eu continuar fazendo os meus aportes mês a mês nesses fundos imobiliários, vai chegar um momento que eu vou estar ganhando 100, 200, 300, de repente R$ 500 todo mês, pensar que não R$ 1.000 todos os meses. Isso é uma coisa que todos nós podemos fazer, porque, por exemplo, tem investimentos aqui que eu fiz, cotas que eu comprei de fundo imobiliário, tipo o CPTS11 mesmo, ele está custando hoje R$ 8,00 aproximadamente. Você já consegue comprar uma cota. O MXRF11 está mais ou menos R$ 10,90. Então com pouco dinheiro você já consegue comprar uma cota, vai ter um rendimento. Por exemplo, o MXRF11 ele está pagando 11 centavos por cota, né? Parece ser tão pouco, mas você vai pagar ali R$ 10,90 e você vai receber 11 centavos. Mas no próximo mês você vai comprando mais, aí você tem R$ 50, você comprou 5 cotas. E quando menos espera você está recebendo R$ 1, R$ 2. Eu sei que as coisas começam um pouquinho e às vezes a gente olha assim, mas tão pouco, não vale a pena, isso não dá para nada. Mas continua, vai indo aos pouquinhos, investe mais um pouquinho, compra mais um pouco, no outro mês de novo, no outro de novo. Quando você menos espera, você já está recebendo de dividendo um valor que já dá para comprar outra cota. E quando você começa a receber de dividendo um valor que você começa a comprar já outra cota com aquele valor, é aí que começa a gerar aquela bola de neve, né? Nos juros compostos, porque você começa a reinvestir comprando mais cotas. Por exemplo, esse valor que eu recebi aqui, ó, em outubro, R$ 69,54, dá para mim comprar uma cota desse fundo aqui, JSRE, que é um fundo de laje, que ele agora estava bem descontado até esses dias. Na data de hoje que eu estou gravando esse vídeo, ele estava custando R$ 68,00, mas alguns dias atrás ele estava R$ 67,00. Então dava para mim, se eu quisesse, comprar já uma cota desse fundo, ou comprar, quem sabe, mais cota do MXRF11 ou do CPTS. Então você percebe que aquele rendimento, naquele dividendo que vai entrando, você consegue já aportar ele mais uma vez. Então vai chegar um momento que você vai ter um alto rendimento, porque você vai estar reinvestindo aquele valor que você ganhou dos dividendos. Esse era o vídeo que eu queria trazer para nós aqui hoje. Se você já é inscrito no canal, tá? Não se esqueça aí de deixar o seu like, que é muito importante. Se você chegou nesse vídeo aqui pela primeira vez
Eu peço a você também, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, tá? Não se esquece também de se inscrever no canal, que isso aí é muito importante para o crescimento desse canal. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Na minha visão, vale muito a pena investir em fundos imobiliários. Agora vocês, depois desse vídeo, tirem suas próprias conclusões, né? Se é viável investir em fundos imobiliários, se vale a pena ou não. Eu acredito que sim, porque a gente consegue receber um valor todos os meses. Agora imagine no momento que a gente conseguir acumular aí um patrimônio, vamos dizer, de 100 mil reais investidos em fundos imobiliários. Vamos dizer que no mínimo aí você vai conseguir todos os meses uma média de 800 reais de dividendo caindo na sua conta todos os meses. Com certeza você com 100 mil, pelo menos 800 reais, todo mês vai pingar na sua conta sem você fazer nada. Beleza? Esse é o vídeo que eu queria deixar para você hoje e até a próxima.